Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora o nosso programa semanal, esse encontro que nós temos, onde a gente aborda de uma maneira clara, transparente, mas muito profunda, a palavra de Deus, aquilo que ela traz para nós e que o Espírito Santo de Deus nos revela. E nesse programa, você sabe, você tem a oportunidade de conhecer mais e de saber como está a sua vida no contexto profético, naquilo que Deus está fazendo e naquilo que é o projeto dele de salvação para o homem. Isso é muito interessante. Se você está nos assistindo pela TV aberta, seja bem-vindo ao nosso programa, mas se você quiser, pode nos acompanhar também pelo nosso sistema multiplataformas, está aparecendo um QR Code na tela, através do qual você tem acesso ao canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e lá você tem a oportunidade, por exemplo, de assistir às edições anteriores desse programa. É muito interessante. A gente está há algum tempo abordando as 7 cartas do Apocalipse. Eu não sei se você tem o conhecimento. Se não tiver, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 3 do livro de Apocalipse e acompanhe aquilo que nós vamos falar aqui agora. Eu falei nós, e agora você vê os pastores que estamos aqui no estúdio hoje. Eu vou cumprimentar o pastor Gedeu Tigueiros, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata. Pastor Gedeu, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Pastor Gilson, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor a todos. Também pastor Júlio Filgueiras, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos pastores e todos que participam conosco. Pastor Sérgio Souza, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Josias e a todos. Nosso historiador, pastor Edcian, a paz do Senhor. Josias, paz do Senhor a todos. E eu peço a você, se você puder, que abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo terceiro capítulo de Apocalipse, capítulo 3, os primeiros versos do capítulo falam exatamente sobre a carta que o apóstolo João escreveu à igreja de Sardes, que é o tema que nós estamos estudando. E eu começo fazendo uma abordagem com o pastor Gedeuti sobre uma expressão que é muito interessante que está escrito nessa carta, que é os restantes. Pastor Gedeuti, a partir dessa perspectiva, como é que nós podemos ver o plano profético de Deus para a igreja hoje? Os restantes mencionados na carta de Sardes se refere, evidentemente, a 2 restantes. O restante que antecedeu a reforma religiosa do século XVI, que eram aqueles que sobreviveram aos ataques à igreja fiel. Então, o cristianismo viveu as suas etapas, diversas etapas. Uma mensagem definida foi na igreja de Éfeso e depois a forma como essa mensagem foi sendo vivida e ao mesmo tempo combatida. O combate a essa mensagem, que eu queria fazer uma observação, não foi um combate, dizer assim, está errado o que eles estão dizendo. É a mensagem do anticristo. Aí você diz assim, o anticristo viveu agora? Não. O anticristo João, na sua carta universal, diz assim, porque já existe no nosso meio o anticristo. Agora, a revelação dele como pessoa será para um tempo especial. Mas vejam só, o que é que o anticristo prega? Ele prega as coisas que são parecidas com aquilo que Jesus pregou. O que Jesus pregou? Jesus pregou certas mensagens, ele se refere, por exemplo, eu já falei sobre isso, mas não custa nada repetir, sobre pão da vida, água da vida. Ele fala então sobre Jesus como a porta. Então, isso são figuras que ele usa, que o Senhor Jesus usa, mas de aspectos que são proféticos, que são divinos. As coisas da palavra são bem diferentes do que se pensa. Quando você, lá no Gênesis, você vai dizer, no princípio criou Deus os céus da terra. O verbo criar é o verbo bará. E só quem usa, só quem tem direito e só quem tem a posse
real da ação desse verbo é Deus. Porque ninguém cria. Então não existe ninguém criando nada. Porque tudo está criado. Então, a criação, portanto, está. São segredos que estão na palavra de Deus, que tem que ser observado. No fato aqui, no caso aqui, a igreja, os restantes foram aqueles que queriam ou tinham o desejo de manter a doutrina da igreja primitiva, que era a doutrina revelada, que foi a doutrina que foi revelada na primeira período da igreja, que foi a igreja de Éfeso. Então, onde a operação dos 7 Espíritos de Deus, palavra revelada. Por que a palavra foi revelada? Lembrando, né? Recordando, é porque no Velho Testamento não existia a palavra revelada. Não existia. Por quê? Porque o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. Esse é o segredo. Então, a igreja apostólica, ela não vive mais de religião, de doutrinas que estavam no Velho Testamento, daquilo que era, podemos dizer, usado paganismo, filosofia. Então, que não, vamos dizer, aquilo que existia sem uma operação do Espírito Santo. Na igreja primitiva, o que diferenciou foi que agora o homem ele teria a assistência direta do Espírito Santo, de cima para baixo. Então não era a razão dele, a razão religiosa, não era todo aquele, vamos dizer, sistema de culto, né? Não era nada daquilo que vai ser vestes. Então, não era mais aquilo. Era agora aquilo que tinha. A igreja tinha que depender do Espírito Santo. E pelo fato dela não depender, não querer depender do Espírito Santo, ela deixou de ser profética para ser histórica simplesmente. Então, não era o Espírito Santo que estava fazendo a história. Quem passou a fazer a história foi o homem, foi a religião. E com isso ela se foi juntando, foi se armando para governar o mundo. E até a ideia é de que o reino de Deus era a religião que ia dominar o mundo inteiro, e aquela ideia, inclusive, do período chamado medieval, não é? Onde você vê os feudos, aquela organização feudal, tudo aquilo, fazia parte de um entendimento de que o mundo, o milênio, ia ser com a igreja. Porque a igreja rejeitou o milênio profético e ela mesma ia fazer com os homens aqui. Era a ideia também filosófica do chamado humanismo, né? Das referências filosóficas do estoicismo e de outros mais, e de grandes filósofos. Era a ideia deles, o que era natural, da razão e tudo isso. Então, Sardes ali ia se acabar, mas ficou um resto. Então foi Lutero, Melanchthon, depois vieram outros, Calvino, Zwinglio, né? Então, diversos que vieram, que trouxeram de volta o ensino da igreja primitiva da revelação. Agora nós pegamos o nosso lado. Voltando aqui, então, nós entramos na carta à igreja de Sardes. Aí você vai observar outra vez a operação dos 7 Espíritos de Deus, tá? Os 7 ali. 7 Espíritos de Deus. Para quê? Não é a primeira, o derramamento do Espírito, nós vamos ver em Éfeso, para todo mundo. A igreja sai, aí você tem o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, que é a experiência vivida pelo ensino, e depois a degeneração espiritual da igreja, ficando só com o lado histórico, e uma história muito macabra, por sinal, né? de guerras, de mártires, de mandar matar, de fogueiras, coisa terrível. E o que é de se esperar,
Porque toda religião onde o homem passa a ser dono, ele manda matar. É só isso que ele faz. Ele não tem outra coisa para convencer, então é matar. O Deus que eles creem é aquele Deus que, se você não crê nele, você tem que morrer. Então, ele tira o direito do homem até de viver. É a religião do Deus deste século. Muito bem, eu falei sobre o anticristo. Então, a mensagem do anticristo, ela se assemelha à de Cristo. Hoje, qual o problema? O mesmo. Agora, é uma manifestação clara e visível de que o anticristo está agindo. Ele não é contra Cristo. Ele se coloca no lugar de Cristo. Então, o pão da vida, ele diz, não, pão é da padaria. É tudo material. Então, é por isso que você dá um ensino desse, revelado. O cidadão que vive do material, que não tem o Espírito Santo, ele vem te contestar. Ele tem razão. A contestação que ele está fazendo tem razão. Sabe por quê? Que a mensagem dele é do anticristo. Porque ele prega aquilo que a razão dele está entendendo. E nós somos um restante para dizer que não é isso. Nós estamos dizendo que estamos vivendo um momento diferente. Aí vocês dizem, eu vou encerrar, porque na próxima vez eu vou falar outros assuntos que eu gostaria que ficasse em pauta. É o seguinte, o que está acontecendo, o que aconteceu nesse período agora, dessa ocorrência? Nós começamos, veio o segundo derramamento do Espírito, os 7 Espíritos de Deus. Então, aí o pastor Ian tem algumas colocações históricas e proféticas do assunto. Mas o que aconteceu a partir desse período? Foi o entendimento de que o Espírito do Senhor queria fazer a obra agora. Então há uma mudança completa. Aí você vai dizer assim, mas por que falhou? Por que esse avivamento estão num período de avivamento? A partir de 1729, 27, 29, 38, por aí assim, grandes avivamentos vieram para o mundo inteiro, no China, País de Gales, Escócia, Inglaterra, França, Alemanha, todo o mundo inteiro. Mas o que aconteceu com isso? Acabou. Por quê? Aí nós vamos mostrar por quê se findou, né? Eles começaram avivamentos, o Senhor operou, era uma grande bênção. Por que isso agiu naquela época? E agora o derramamento do Espírito é preparar a igreja resto. Há um restante, há um cristianismo aí que não tem valor nenhum mais. Quebra a igreja, acaba com tudo, ninguém crê em nada. E esse que está aí. Alguns defendem tudo. Por que defendem? A religião é uma coisa interessante porque ela entra na vida das pessoas e leva a pessoa para o inferno, mas a pessoa gosta. Então, entendeu? Ele está comprometido com a religião. Ele não está comprometido com o dono da religião. Entendeu? Ele não está comprometido. E mesmo porque a religião, Jesus não é dono dela, nem quer. As pessoas colocam a religião no nome dele, mas, na verdade, ele não precisa de religião para ser Jesus, nem ser o Salvador. Então, o homem que quer tirar essa posição do Senhor é a mesma do anticristo. É para se levantar e dizer que pão é o pão da padaria, tudo material. Ele troca tudo no material. Então, não alcança o projeto agora, que é o de vida eterna. E esse avivamento, e por isso nós estamos nos colocando agora, né, com a preocupação de uma mensagem, não é daquele avivamento do fogo que caiu e de um governo que nunca teve, porque esse foi o grande problema. A bênção veio, mas não tinha governo, não tinha doutrina, não tinha disciplina. Então, dom espiritual sem disciplina, sem governo, é começar e terminar na tristeza. É pior do que quem não teve nada, porque quem não teve nada vai continuar não tendo nada. Mas enfiar dom espiritual sem governo, sem ministérios preparados para governar no espírito, isso aí, olha aqui, pode desistir, vai dar muito problema. Então, hoje somos restantes. Quando dizemos somos, não sou eu devo fazer parte desse restante. É minha obrigação fazer parte. Agora, dentro daquilo que é o projeto para esse tempo final. Derramamento do Espírito agora, a partir de 1729, que
Foram datas, pode ter sido antes, pode ser depois, mas isso aí é o preparo para o restante. Uma igreja que está sendo massacrada hoje pelo chamado cristianismo. É o evangelho massacrado pelo cristianismo, onde tudo vale. Tudo vale. E isso não é o projeto para a eternidade. A igreja caminha. Então, nossa grande preocupação, quando paramos agora em Sardes, não é que nós paramos em Sardes e não estamos lá na igreja na frente, que vamos falar sobre ela, e na outra. Não! Nós estamos vivendo um período, e Sardes marca um período do restante, aquele mesmo período de Lutero, quando ele traz em Sardes, quer dizer, a verdade que estava na igreja primitiva, apostólica, que foi abandonada. Nós agora estamos vivendo isso. Então, aí as pessoas vão ver onde está a diferença. Está a diferença na palavra, está a diferença no corpo, está a diferença no governo, está a diferença na obediência, está a diferença na operação do Espírito Santo, dos espirituais, a diferença é tudo. Então, Sardes agora, para nós paramos no lugar que nós queremos e damos graças a Deus, porque estamos entendendo isso e queremos passar aos demais. Ninguém está livre de entender isso. Aprenda e abrace a bênção do Senhor nessa hora. Passei um pouco do limite, mas deixa para lá. Vamos seguir. Pastor Edson Ian, é interessante que você sempre traz fatos históricos desse tempo a que essa carta profeticamente se refere, a carta de Sardes. É interessante porque o fato, ele evidencia o profético, né? Ele mostra o cumprimento daquilo que é profético. Quais são os fatos que você traz para nós hoje desse período de Sardes? Amém. Nós estamos em Sardes ainda, esse período profético, como o pastor Josias está falando aqui. E olha só, nós já vimos os reformadores e nós vimos que esse movimento ele cresceu. E com isso apareceram alguns grupos. Nós vamos falar aqui rapidamente de alguns grupos. Os anabatistas, por exemplo, que nasceram ali na região dos Países Baixos, Suíça. Eles eram um grupo que começaram já a pregar sobre o não batismo de criança, contra o batismo de criança. Depois tiveram os huguenotes, lá dentro da França. Nós vamos ainda falar sobre isso. À noite de São Bartolomeu foram mortos 6.000 huguenotes, né, que eram os protestantes franceses. E aqui tem um fato interessante, né, que veio um grupo Nicolau Villegagnon, pastor, você sabe pronunciar bem esse Villegagnon. Ele veio com 3 caravelas para o Brasil e ele veio negociar com os índios. Isso em 1555, 55 anos após o descobrimento do Brasil. E eles ficaram por 20 anos ali na Baía da Guanabara. E olha só, em 1572 houve a noite de São Bartolomeu e os huguenotes foram perseguidos. E aí alguns huguenotes vieram para o Brasil e começaram a evangelizar no Brasil. E aqui houve uma confusão ali, no fim foram mortos 5 deles, mas só para a gente registrar aqui que vieram protestantes para o Brasil em 1555. Eu ainda quero falar rapidamente de Jacó Armínio, que criou um tipo de reforma, de reformador. Ele criou o arminianismo, que ele falava do seguinte, né? Calvino ele foi para a predestinação. Esse arminianismo ele já criou o seguinte, que tem Deus predestinou para a eleição, mas o homem tem que aceitar a eleição, né? Então, essa ideia já foi uma ideia que foi aceita pela maioria das igrejas evangélicas, até hoje aceita essa ideia do Jacó Arminiano, que nasceu quando Calvino morreu, ele tinha 4 anos somente, né? E aqui eu ainda quero, a última coisa que eu vou falar, ainda sobre João Ferreira de Almeida, o português que traduziu a Bíblia para o português. Ele nasceu em 1628, entrou no período de Sardes. Com 14 anos ele se converteu e com 16 anos ele traduziu a Bíblia para o português, né? Então ele nasceu nesse período de Sardes. Então a Bíblia em português foi traduzida em
1644 por João Ferreira de Almeida. Ele conheceu a obra fora de Portugal, né? Ele era estudante, ele viajou pela Ásia e ele se fortaleceu lá nos Países Baixos, na Holanda, e então ele foi um pastor protestante, João Ferreira de Almeida, e traduziu a Bíblia para o português. Eu vou pedir ao pastor Gilson Souza para fazer uma abordagem exatamente dessa associação da igreja de Sardes com a parábola do tesouro escondido no campo. Muito bem, esse aspecto, pastor Josias, é importante porque, conforme o pastor Gedoti colocou, esse momento, esse segundo momento em que houve o chamado segundo derramamento do Espírito Santo. Por que segundo derramamento do Espírito Santo? Porque quando o profeta Joel profetizou a respeito dos últimos dias, ele colocou esses últimos dias em 2 momentos. Então houve ali um primeiro momento em que o Espírito Santo levou aqueles restantes que estavam para morrer, que é exatamente o nome Sardes, né, os remanescentes, né, os levou a descobrir o tesouro. Porque a parábola que o Senhor Jesus contou relacionada ao período profético de Sardes foi a parábola do tesouro escondido. Então, quando ele disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, esse achado ali foi o achado do tesouro. E o tesouro é a palavra de Deus. Então, ali começou, então, a se descobrir a palavra. E esse processo, quando nós falamos em Sardes, nós não estamos falando naturalmente de um momento específico da história. Sim, ocorreu na história, mas o Sardes profeticamente se estende até os nossos dias. Por quê? Porque hoje nós nos colocamos na posição de igreja como restantes dessa última hora. Quando nós falamos nós, né, naturalmente, nós e tantos quantos estão dando ouvidos à voz do Espírito Santo nessa última hora. Então, esse é um aspecto. Agora, houve um primeiro momento em que a palavra foi descoberta, mas essa descoberta foi continuando, profeticamente ela continua até os nossos dias. Então, agora nos últimos tempos, quando a própria profecia do profeta Joel, quando ele falou assim que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e esse é o ponto da profecia que nós estamos vivendo hoje. Então, nós como restantes nessa última hora, ou como remanescentes, nós estamos vivendo esse momento antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E nesse momento agora, o que está acontecendo? O Senhor está levando uma igreja fiel a descobrir detalhes ou coisas na palavra, mistérios, né, na palavra, que naquele tempo naturalmente não puderam ser descobertos. Não era o tempo lá nos dias de Martim Lutero, no dia dos reformadores, no dia dos pós-reformadores, mas que agora nessa última hora esses mistérios estão sendo revelados. Como por exemplo, que coisa maravilhosa, quando nós descobrimos na palavra de Deus os mistérios existentes num livro poético da Bíblia e que tem um conteúdo profético profundo e maravilhoso, como é o caso do livro de Cantares de Salomão. Quando descobrimos na palavra do Senhor o que é a obra do Espírito Santo nessa última hora, uma obra governada pelo Espírito Santo, não é simplesmente uma questão do fogo que está caindo, não. É o Espírito Santo que está operando no meio da igreja nessa última hora, preparando a igreja para o arrebatamento, e isso não é simplesmente um momento simplesmente histórico, mas a profecia está se cumprindo também nos nossos dias. Então, nos consideramos, portanto, como o remanescente nessa última hora, porque é a hora em que o profeta falou antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muito bem, pastor Gedoti. Não, é o seguinte, nós temos falado aqui muito a respeito do cristianismo. O pastor Gilson acaba de falar aqui dos restantes e tudo isso. E nós temos que fazer uma ressalva de que o Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia, ela, em determinados tempos, ela entrou, e depois de Lutero ela veio. E você quer ver que coisa interessante? Por exemplo, Portugal sempre foi um país de origem de certa, uma religião católica, essa coisa toda. Mas muitas pessoas ali, muitos homens ali, mesmo em Portugal, com as dificuldades da idolatria, com tudo isso, mas eles tinham conhecimento de Bíblia. Você quer ver Camões? Veja o entendimento que Camões tinha. Ele diz assim, ele tinha uma musa, e a musa era na terça. Assim, alma minha, ele diz assim, gentil que te partiste tão cedo dessa vida descontente.
repousas lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Se lá, agora se, ele observa, lá no assento etéreo, onde subisse, memória dessa vida se consente, roga a Deus que teus anos encurtou e de cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Então ele coloca nessa poesia alguma coisa muito interessante. Ele diz que uma coisa é a eternidade, outra coisa é a terra. Então ele tinha isso. Inclusive, ele escreve um dos poemas dele a respeito de Jacó, né? 7 anos de pastor, Jacó serviu a Labão, né? Pai de Raquel serrando a bela, mas não servia a ele, servia a ela. Mas então ele pega a Bíblia e usa, entende? Então o mundo, ele nunca ficou desprotegido de certa forma, apesar de você não ter um cristianismo limpo, mas tinha aqueles que se mantinham. 1580, né? E o que Morreu em 1580 o Camões. Pois então, veja aqui. Eu estou trazendo isso aqui porque a gente fala as pessoas, como se o cristianismo nunca existiu Bíblia, acabou tudo. Não. O mundo continua tendo. Desculpe ter interferência, porque já está um tempo. Vamos lá. Pastor Júlio Filgueiras, eu não vou pedir para você citar Camões, mas você pode citar o profeta Joel. E o pastor Gilson fez uma referência aqui. O pastor Gilson mencionou sobre Sardes, o restante, aqueles que preservaram a palavra de Deus nos seus corações. E há um texto em Joel ainda, mais um texto que comprova isso, que nos mostra isso, que está no capítulo 2, verso 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então lá em Joel está escrito que nos restantes que o Senhor chamar, Restos para que os restos, aqueles que são um remanescente, o Senhor não vai se esquecer deles. Então, quando a gente olha na história da igreja, o Senhor batizou a igreja com o Espírito Santo, lá no Pentecostes nasceu a igreja. Vieram as oposições, um cristianismo histórico, parecia que tudo estava perdido, mas não estava. O Senhor vem na igreja de Sardes, agora o restante, já está profetizado em Joel, há uma renovação, o Espírito Santo traz de volta a palavra, vem novamente uma oposição, estamos agora próximos da vinda de Cristo, da volta de Jesus. Ainda há um remanescente. Alguns podem se perguntar, será que Deus se esqueceu de nós? As pessoas que querem servir a Deus, eu não consigo encontrar uma igreja que seja séria e que tenha um compromisso com o profético. Há sim uma igreja fiel nos nossos dias. Estava profetizado no Antigo Testamento pelo profeta Joel que Deus não se esqueceria dos restantes. E está aqui a igreja fiel. Muito bem. Pastor Sérgio Souza, as pessoas que nos assistem, você pode deixar uma palavra acerca daquilo que foi abordado hoje? Eu acho que a gente pode destacar, Josias, neste final, trazendo essa questão dos restantes ou dos restos. Isso é muito importante. Deus nunca desistiu do homem. Mesmo com esses erros que a história aponta, os desvios que estão muito presentes nos nossos dias, mais ainda, mas Deus nunca deixou o homem, Deus nunca desistiu. Ele quer abençoar, ele procura os verdadeiros adoradores a propósito. Então essa é a palavra. Você e o pastor Júlio colocou aqui tantos que estão buscando. O pastor Gedeuti falou de uma igreja massacrada. Pode ser que a sua alma hoje esteja massacrada, perdida, sem direção, aflita, mas há uma porta que está aberta, que é o Senhor Jesus, e Ele quer lhe salvar e lhe alcançar. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus, me despedindo. Semana que vem, se Deus quiser, nós estamos de volta. Deus abençoe. A paz do Senhor.